Queridos, nós estamos nos aproximando de uma das principais datas do cristianismo, que é a Páscoa. E quando nós pensamos nisso, há aqui algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite a respeito da crucificação de Jesus. E nós vamos seguir falando sobre isso porque todas as vezes que nós participamos da celebração da ceia do Senhor, a palavra de Deus diz que nós devemos lembrar que temos um compromisso, que temos um acordo com Deus de anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Então, enquanto aguardamos a volta de Jesus, nós anunciamos a sua morte. Por quê? Porque foi na morte de Jesus que o pecado foi vencido, que Satanás, que tinha um aguilhão que nos leva à morte física e espiritual, tinha sobre nós, e na ressurreição de Cristo Jesus, Ele então decreta o fim do nosso maior inimigo, que é Satanás. Ele só está agonizando por aí. Enquanto ele agoniza, ele quer levar alguns com ele. Mas fora isso, aquele que está em Cristo, ele aguarda esse momento especial. Então, tem algumas imagens que a gente, quando olha, eu pelo menos, realmente eu sou muito tocado. Essa é uma daquelas imagens que me tocam, e principalmente todas as vezes que eu assisto filmes assim, da crucificação de Jesus, vem à minha mente situações como essa que a gente está vendo de Maria e João, ali vendo Jesus sendo crucificado. Aquele entendimento de que Jesus foi morto por mim, pelo meu pecado. O entendimento de que essa dor que ele passou, porque ele mesmo ele revela ao Pai, dizendo: olha, Pai, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo que a tua vontade seja feita. Essa dor, quando ele está lá no Gólgota, quando ele soa, quando ele chora, lágrimas de sangue, quando dos seus poros o seu suor se transforma em gotas de sangue, de tamanha dor e tamanho sofrimento. E os cientistas, eles dizem que isso é possível, dependendo do sofrimento, da angústia daquela pessoa, os vasos se dilatarem e essa pessoa conseguir, através dos seus poros, suar gotas de sangue. Esse foi o sofrimento de Jesus. E quando eu olho para essas imagens, eu identifico ali o meu Senhor. E no meu coração, aquele sentimento não é um sentimento de uma coisa ruim, mas a tristeza dos meus pecados que levou o meu Salvador a estar ali. Salmo capítulo 56, o versículo 8. Vamos recitar juntos esse texto, e você pode anotar para ter na sua memória a respeito daquilo que acontece com o nosso lamento ou a nossa dor ao lembrarmos da cruz de Cristo e do seu sofrimento. Vamos ler juntos? Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Sim, quando eu penso na crucificação, eu sei que foi pago um alto preço. Nós não podemos usar um chavão que às vezes é dito: olha, a salvação é de graça. Olha, para você se tornar uma pessoa salva em Cristo Jesus, você não tem que fazer nada, porque a salvação é de graça. Na verdade, o preço que foi pago para que eu tivesse a salvação em Cristo Jesus foi um preço altíssimo, foi um preço de sangue, um preço de morte, um preço de sacrifício. Então, ao olharmos esse texto, ao olharmos aquilo que a palavra de Deus fala a respeito daqueles que lamentam e choram diante do sacrifício de Cristo, nós entendemos e reconhecemos que foi por mim. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, aqui tem um relato do que deveria acontecer com aquele que deveria morrer crucificado.
Os irmãos podem ler junto comigo? Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, isso acontece por quê? Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. O texto ainda fala, entre o versículo 22 e o 23, diz assim: olha, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. E a lei judaica dizia, melhor, a lei romana que falava a respeito da crucificação dizia que o corpo era crucificado nu. Então, aquela tanga que colocam em Jesus, aquilo vem da tradição católica. Mas a lei romana a respeito daquele que morria na cruz era estar ali nu. Imagina a pessoa, além de estar numa morte horrorosa, numa crucificação que era por conta do pecado ou do crime hediondo que tivesse cometido, ser crucificado nu. Além disso, quem fosse crucificado ficava no meio da estrada para servir de ensino a todo aquele que passasse e visse: eu não posso cometer esse crime, porque se eu cometer esse crime, algo semelhante a isso há de acontecer comigo. Assim aconteceu com o meu Senhor, o meu Jesus. Ele foi pendurado naquele madeiro. Foi por mim, foi por mim, foi porque Ele me amou. Alguns textos da palavra de Deus e alguns historiadores vão relatar com minúcias de detalhes todas as informações a respeito da crucificação e a lei que levava uma pessoa à crucificação, que era a pior morte. A crucificação é citada não somente por historiadores romanos, mas principalmente pelos historiadores judaicos, mas principalmente pelos historiadores romanos. Porque quando eles subjugam os judeus, eles traziam principalmente ao povo judeu um peso de condenação ainda muito mais forte. Mas eu gostaria de pensar nesta noite sobre 3 áreas desse sofrimento de Jesus pelo qual Ele passou quando Ele vai para a cruz com o meu pecado. E se você reconhece assim com o seu pecado também. O primeiro sofrimento de Jesus foi o sofrimento físico. Sim, quando há muitas pessoas que não gostam muito de olhar para as cenas do filme, porque acham que são cenas muito chocantes, mas aquilo que a gente vê no filme não é nem aquilo que aconteceu na verdade. Jesus sofreu no seu físico a dor do meu pecado. E Ele sofreu ali antes e durante a caminhada até chegar no Monte Calvário. E tinha nessa dor, nesse sofrimento, Ele era açoitado com um chicote pequeno, um chicote curto. Esse chicote era chamado, ele tinha nas suas pontas umas bolas de metal com alguns ossos e a correia de couro, e quando aquele chicote descia no lombo, aqueles pedaços de ossos finos e pontiagudos entravam na carne e ao puxar, arrancavam um pedaço da carne daquela pessoa. Por muito tempo a gente só via aquelas cenas da crucificação de Jesus, do Calvário, coisas assim muito fantasiosas e românticas. Mas Cristo Jesus sofreu por mim. Ele tomou o meu lugar. A dor que Ele passou e sofreu, eu não resistiria. Eu não suportaria. Provavelmente no primeiro açoite, eu já desfaleceria. Mas Jesus me amou. E Ele chegou até a cruz. E lá Ele continuou dizendo que Ele me amava. Esse chicote chamado de azorrague era esse instrumento que era usado para torturar o bandido que tinha cometido tal ato de crime para merecer estar ali na cruz.
Mas Jesus não cometeu crime algum. Aliás, o crime de Jesus foi me amar. Foi amar você, foi amar a humanidade. E o que ele recebe em troca do amor foi a cruz. Quando a palavra de Deus relata a respeito da sua morte, em todo o tempo, conseguimos ler nas palavras, no texto, o quanto Jesus nos amou através do ato de chegar até o Gólgota, até o Calvário e lá ser crucificado. Você pode ler comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24? Vamos ler essa primeira carta de Pedro, capítulo 2, 24? Vamos ler juntos? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, pelas feridas de Jesus, eu fui curada. Você também. E do que ele está falando aqui? Ele está falando dessa condenação eterna que tinha lá no Éden, desse afastamento de Deus que foi estabelecido quando o homem pecou, dessa sentença que nós passamos a herdar por sermos humanidade em Adão e Eva. E aqui é interessante porque quando Pedro está falando disso, aqui mostra que um estudo detalhado do antigo grego, principalmente do Talmud, aqui eles estão dizendo que esse açoite de Jesus foi particularmente de uma maneira severa. Se eles tinham que calar os judeus, se eles tinham que dar uma lição ao povo judeu, então eles iriam usar Jesus como exemplo daquilo que não deveria fazer contra os romanos. Porque o povo judeu dizia, olha, nós temos um libertador, nós temos um salvador. E o imperador romano dizia, olha, se tem um salvador, nós temos que calar esse povo, porque esse povo que tem alvoroçado o mundo chegou até nós. Então nós temos que calar esse povo, e nós vamos matar o líder desse povo, porque nenhum deles vai querer continuar com essa mesma mensagem. Então o castigo que impuseram sobre Jesus foi demasiadamente severo para trazer uma lição a todo aquele que quisesse se levantar para continuar falando do Evangelho. Ah, irmãos, foi por amor a mim que Jesus sofreu assim. Você consegue entender assim? Que foi porque Ele te amou, que Ele se sujeitou a esse sofrimento físico. Mas além do sofrimento físico, ele tem um outro sofrimento, além do açoite, o outro sofrimento físico foi de carregar essa barra horizontal da cruz. Essa barra pesava mais ou menos uns 34 a 57 quilos. E aí, hein? Já imaginou? Os homens aqui acho que aguentam uns 30 quilos nas costas. Quanto é que tem um saco de cimento? Alguém sabe? 50 quilos, muito bem, já está bom aqui, né? 50 quilos, irmão, muito bem. Então, você consegue colocar os 50 quilos? Eu não, né? Nós as mulheres, a gente só carrega flores, né? Flores. Agora, você consegue carregar um saco de cimento de 50 quilos, você sozinho, põe no lombo e vamos que vamos, e açoite em cima de você. Açoite em você. Foi isso que aconteceu com Jesus? Sim, isso mesmo, meu irmão. E quando a gente olha para essa imagem, a gente vê ali o sofrimento, porque ali estava 100% a humanidade, o Deus encarnado, ali estava a humanidade sendo sacrificada por mim e por você. E ele então carrega aquela base, aquela haste da cruz como esse peso. Provavelmente, se Jesus estava sendo usado pelos romanos para serem modelo aos judeus, devia ser os 57 quilos. Se fosse 57,5, devia ser aquela haste de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 31 ou 32, aqui eles trazem um relato, aqui Mateus traz um relato a respeito disso.
Podem ler junto comigo? Vamos lá. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Jesus já estava com os seus joelhos ali, sem aguentar ficar em pé. Mas ele seguia. E os soldados então chamam Simão de Cirene e diz: olha, pega aqui a cruz, ajuda-o a carregar, para chegar até o Gólgota, onde ele seria crucificado. No seu físico, Jesus recebe os açoites. No seu físico, Jesus carrega essa haste da cruz. No seu físico, Jesus tem os pregos que entram na sua mão e eles entram também nos seus pés. Há alguns estudos que dizem que provavelmente os pregos não entraram na mão de Jesus, mas sim aqui no pulso, porque na mão ele não aguentaria o peso do corpo, porque de acordo com à medida que o corpo ia desfalecendo, ia rasgando a mão e ele não continuaria crucificado. Mas se colocasse no pulso, ele teria como permanecer por mais tempo. E nos seus pés, tinha uma base de madeira com uma inclinação bem leve, para que ele não escorregasse e não caísse da cruz. Isso era para todos aqueles que eram crucificados. E ele leva para a cruz o peso do meu pecado. E ali então ele tem as suas mãos cortadas por esses pregos, os seus pés fincados naquela cruz, porque ele me amou. E ele leva no seu corpo o peso do meu castigo. Podemos olhar para o texto de João capítulo 19, o versículo 16, o texto diz assim: finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para ser crucificado. Então os soldados se agarraram Jesus, se encarregaram de pegar. E então, levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico significa Gólgota. E ali crucificaram Jesus. Ele foi crucificado do lado de 2 bandidos. Pilatos então mandou preparar uma placa, e nessa placa tinha os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus se entregou por amor. Além do sacrifício, além do sofrimento físico, tem ainda um segundo sofrimento, que é o sofrimento emocional. Jesus, ele tem aqui 2 situações muito interessantes com seus discípulos. O primeiro, Judas vende Jesus, aquele que estava junto com ele, aquele que era um dos seus discípulos, é vendido por 30 moedas. E aqui eu gostaria de trazer um entendimento da divisão, ou um entendimento da diferença que houve entre o que aconteceu com a traição de Judas e o que aconteceu com a negação de Pedro. Judas vende Jesus por 30 moedas. E depois, quando ele percebe que fez um negócio errado, ele pega aquelas moedas e joga aos pés dos sacerdotes. E em seguida, ele vai se enforcar. Pedro, ele quando nega Jesus, indo para a cruz, naquele momento que ele mais precisava do apoio dos seus discípulos, ele estava na roda dos escarnecedores, ou se aquentando, ou tomando ali um chimarrãozinho, um cafezinho, ou numa conversinha, e Jesus indo para a cruz.
e as pessoas dizendo: você é parecido com ele, você fazia parte do grupo, você estava com ele. Mas Jesus havia dito que, após negar 3 vezes, antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria Jesus. E foi dito, assim como Jesus disse, ele negou Jesus. Mas onde está a diferença? A diferença é que quando Pedro reconhece isso, Pedro então pranteia, Pedro lamenta, Pedro chora amargamente, arrependido pelo que fez. E Pedro não sai da presença de Deus. Tanto é que lá na frente, Jesus conversando com ele, naquela conversa olho no olho, então Jesus diz: Pedro, você me ama? E depois dele 3 vezes refletir sobre o que Jesus diz, então Jesus diz: agora você está pronto para pastorear meu rebanho. A diferença entre Judas e Pedro é que os dois andaram com o mesmo mestre. Hoje vimos o irmão Valmir falar de discipulado. Os dois foram discipulados pelo mesmo mestre. Os dois tiveram a oportunidade de viver durante 3 anos com Jesus. Os dois foram escolhidos por Jesus. Mas dos dois, um não escolheu andar com Jesus. Essa foi a grande diferença entre Judas e Pedro. E provavelmente essa é a grande diferença entre nós, ou aqueles que são de Jesus, e aqueles que não são de Jesus. Tem a oportunidade de ouvir, tem a oportunidade de estar com Jesus, tem a oportunidade de participar de filmes, de encontros, de chás de mulheres, de encontros de homens, de encontros de jovens e adolescentes, mas não escolhem andar com Jesus. Essa foi a diferença entre Judas e Pedro. João capítulo 19, o versículo 16 e 19 fala de quando Judas entrega Jesus. Enquanto Pilatos entrega Jesus aos soldados. E na sequência, ele faz o quê? O que Judas faz? Ele lava as suas próprias mãos. João capítulo 19, versículo 16 e 17. Ele lava as suas mãos. Jesus foi traído. Nesse sofrimento emocional de Jesus, a traição trouxe sobre Jesus e os discípulos que estavam ali um julgamento sobre aqueles que faziam, sobre Judas, que o traiu, e sobre Pedro, que negou Jesus. Mas ainda assim, os dois tiveram a oportunidade de restaurar o relacionamento com Jesus. Mateus capítulo 26, o versículo 48 e 49, aqui fala que ao vender Jesus, Judas chega perto dele e lhe dá um beijo, como sinal de que é aquele que vocês vão ter que crucificar. Já Pedro, quando ele está lá no pátio do templo e ele ouve o galo cantar, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. E aqui eu quero fazer uma observação, que literalmente não existia um galo cantando para que de alguma forma fosse despertado alguém, enfim. Mas a trombeta que os soldados romanos tocavam, ela tinha um sonido semelhante a um canto de um galo. Então, quando ele tocava, quando esse soldado romano tocava, então eles diziam que era o sonido desse canto do galo, mas não era um galo cantando. Isso ficou como se fosse um dito popular entre os romanos. E o dito popular pegou. Então, não existia um galo cantando para
mas sim o sonido de um soldado para anunciar ou para avisar sobre a crucificação de alguém. Então era tocada aquela trombeta com esse som de um galo. Fechei meu parênteses, isso aqui faz parte só da história. Na sequência, em segundo lugar, o outro sofrimento emocional de Jesus. O primeiro foi a traição, o segundo foi a humilhação de Jesus. A humilhação da qual Jesus passou, aquele escárnio público. Jesus, o nosso mestre, o Senhor, Jesus, aquele que veio por amor, ele estava sendo humilhado publicamente, ele estava passando por um vitupério. E é interessante que ali ele ouve o xingamento dos guardas, a nudez pela qual ele estava sendo submetido, as calúnias que foram levantadas contra ele no julgamento. Já viveu a experiência de alguém levantar uma mentira contra você? Você já passou por uma situação de ser caluniado ou caluniada, alguém inventar uma coisa falsa a teu respeito? Você fica de boa, né? Ai, que legal, estão mentindo contra mim. Que legal, estão levantando uma suspeita lá no trabalho. Que coisa boa, né? Essa humilhação, Jesus passou por ela. E ele passou por amor de mim. Vejam lá comigo Mateus capítulo 27, do versículo 29 ao versículo 31. Veja, do versículo Mateus capítulo 27, e eu vou ler o versículo anterior que diz assim: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram suas roupas, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Se ele é rei, vamos colocar uma coroa. A zombaria de Jesus, a humilhação de Jesus. Então, vamos ler juntos essa parte do versículo 30 e 31. Zombaram dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para crucificar. Você já foi humilhado ou humilhada publicamente? Na frente de pessoas? Havia uma brincadeira de humilhação, um negócio muito ruim, muito feio, não sei se ela ainda existe, mas às vezes em algumas casas, isso eu já vi, às vezes no colégio, se estão todos brincando, aí chega alguém por trás daquela criança e puxa os shorts, a bermuda e tira a cueca, deixa a criança, o jovem, o adolescente ali naquela situação constrangedora. Você já viu isso? Ninguém aqui foi de colégio, né? Ninguém foi de escola pública, ninguém viu isso. Pois é, eu sou dessa situação, dessa época, em que se humilhava, que se colocava, se trazia um escárnio. Você já viu pessoas que eram zombadas e ridicularizadas por causa do tom da sua cor de pele? Você já viu alguém, eu nem pergunto se você fazia parte do grupo, que riram e debocharam quando tinha aquelas provas orais que a gente tinha que ir na frente da turma, o professor cobrava, a gente tinha que fazer uma aula oral de português, então a gente tinha que ler o texto para todos ouvirem. E se a gente não fizesse aquela leitura, então a nossa nota ia lá para baixo, a vergonha já estava lá embaixo. A nota então ficava abaixo da vergonha. Já viu isso? Já viu alguém debochando do outro, colocando um apelido pejorativo? Ô seu esse, ô sua aquela. E às vezes o apelido tem a ver com o seu corpo, ou quando a pessoa é magrinha demais, ou quando a pessoa é recheadinha demais.
E começam então publicamente, está passando na rua, ou está na escola, e começam a então exaltar esse detalhe. Já aconteceu isso? Você já viu alguém fazendo isso? Já riram de você? E você ficou sem graça e constrangido e constrangida porque você estava sendo alvo do deboche, do escárnio, da zombaria das pessoas? Você está lembrando de alguma coisa que está vindo à sua mente? Já riram de você porque você não tinha o sapato de todo mundo? Você tinha que usar aquele chutão, você tinha que usar aquela bamba e não era o tênis da marca? Já riram de você por isso? Já riram de você porque você não tinha a roupa que todos os seus colegas usavam e você tinha que usar uma roupa que era feita lá na máquina da sua mãe? Já riram de você por isso? A zombaria de Jesus foi algo ainda muito maior. E ele foi exposto, ele foi humilhado, ele foi zombado. Ele sofreu no seu emocional, não somente por ter sido abandonado pelos seus amigos, traído pelos seus amigos, por aqueles que andavam com ele, mas ele foi humilhado, irmãos. E muitas vezes, quando a gente é canal de deboche, a gente se sente assim, naquela vontade de explodir com todo mundo. E Jesus, que podia ter feito, não fez. Interessante isso. Mas terceiro lugar desse sofrimento emocional de Jesus, o primeiro foi por ele ser traído, o segundo foi pela humilhação, o terceiro foi no abandono. Você já se sentiu sozinho, sozinha, precisando desabafar e não encontrando um ombro amigo? De novo, eu vou citar o irmão Valmir, hoje na escola bíblica, ele estava falando de alguém que sentou com ele para conversar e hoje se torna referência, porque aquela pessoa sentou com ele para falar do amor de Deus, e aquilo foi tão importante que Deus usou aquela fala para tocar no coração dele, e hoje ele caminha com Jesus por causa desse encontro que aconteceu há tanto tempo atrás. Jesus foi abandonado, ele foi abandonado, ele ficou sozinho. Pedro, que poderia estar junto, ele tinha tanto medo de que crucificassem ele também, que ele foi seguindo Jesus de longe, e mais ou menos assim, que não me vejam. Desculpa que eu... Mais ou menos isso que aconteceu. Eu quero ser um 008 da fé. É aquele negócio que ninguém no seu trabalho ou ninguém na sua escola sabe que você é de Jesus. E você até se quer cantar um cântico, cantarolar, assoviar, você... eu não quero me identificar aqui que eu sou cristã, que eu sou de Jesus. Jesus foi abandonado. Às vezes no colégio ou na faculdade surgem uns temas polêmicos e aí você diz assim, não vou me manifestar. Porque se eu me manifestar aqui, vão zombar de mim. Jesus foi abandonado. Zombaram dele. Marcos capítulo 14, versículo 37. Aqui o final, o versículo, vamos ler juntos o 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou. Simão, disse ele a Pedro. Ah, Simão, você está dormindo. Jesus já estava na angústia da morte. Jesus já estava naquele momento de ir para a cruz. Então ele chama os seus discípulos, vamos ter uma reunião de oração, vamos clamar. E ele diz, olha, fiquem aqui um pouquinho que eu vou mais adiante orar e estejam em oração por mim. É aquela semana de jejum, é aquela semana de oração. Mas eu não me importo, eu não estou nem aí, eu não me comprometo, eu não me envolvo, sei lá o quê. E os discípulos, enquanto Jesus vai orar ali, eles dormem porque estão muito cansados. Ah, eu trabalho a semana inteira, a pastora nem sabe o quanto eu trabalho. Eu levanto às 4:30 para 5 horas já está pronta, 5:30 já estou saindo. E eu chego do trabalho, é conta do marido, é conta da casa, tem que lavar roupa, tem que cuidar dos filhos. E sou a última pessoa a dormir e não durmo direito. E quando eu deito na cama já está na hora de acordar de novo.
Então tem que falar para o Senhor, dizer, olha, para com o trabalho dessa irmã, desse irmão, porque eles não têm tempo de adorar o Senhor. O trabalho que tu destes não é mais bênção na vida desse irmão. Porque não aguentam orar com Jesus e eles dormem porque estão cansados. E aí Jesus disse, olha, você está dormindo, querido Simão, meu discípulo? Tudo bem. Agora você pode orar, pode dormir, porque eu tenho que ir para a cruz. Você não conseguiu orar 1 hora? Qual é o teu tempo de oração? Quanto tempo é o seu tempo devocional? 5 minutos já é muito para você? Jesus estava falando para os seus discípulos orarem 1 hora. O irmão Valmir está nos convidando, nos convocando para estarmos no próximo sábado, fazendo algumas visitas, indo à rua. Nós estamos terminando uma semana de oração e jejum. Você pode essa semana dedicar 1 hora para orar por aquilo que vai acontecer próximo sábado? Jesus foi abandonado. Por fim, sofrimento espiritual. Jesus teve o sofrimento físico, Jesus teve o sofrimento emocional e agora o sofrimento espiritual. Aí você está dizendo, como? Sofrimento espiritual? Sim. Sofrimento espiritual. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está dizendo que Deus tornou Jesus pecado por nós. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado para que nele houvesse a justiça de Deus. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, ele se tornou pecado. Irmãos, no momento em que Jesus toma em si o meu pecado, o Pai se afasta dele. E é interessante porque na cruz ele diz, Elohim, Elohim, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento estava ali a humanidade do Senhor Jesus, porque Deus não se junta ao pecado. E ele sentiu aquela dor, aquele vazio. Senhor Deus, no momento em que Jesus se faz pecado por nós, porque ele não pecou, o Senhor Deus se afasta dele, se afasta daquela comunhão, e ali ela é rompida pela primeira vez em toda a eternidade. Marcos capítulo 15, o versículo 33 e 34 diz assim, e naquele momento houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Nesse tempo, nessa hora da escuridão, de total treva sobre a terra, ali houve uma representação do que Jesus passou por mim e por você. Quantas vezes nós estamos tentando estar em 2 lugares ao mesmo tempo e não conseguimos entender esse afastamento que é estar longe de Deus. E o que é que quer dizer isso? Às vezes eu quero estar na presença de Deus, mas quando há outros momentos que me convém, eu estou com outros compromissos, com outros encontros, onde Jesus não é convidado a estar, fazendo outras coisas que Jesus não é convidado a estar. O que você fará com o que você sabe a respeito da morte de Jesus? Vai ter alguns momentos que você vai deixar Jesus em casa, dizendo, olha, esse compromisso agora, Jesus, eu sei que você não concorda muito, você fica em casa. Jesus pagou um alto preço, o preço da sua morte, para que eu me tornasse filha amada do Senhor.
que é que você vai fazer com isso? Qual é a resposta que você dá a esse amor de Deus? Qual é a resposta que você dá a esse sofrimento de Jesus por conta do amor que ele sentiu por mim, por você? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao versículo 20. O versículo 19 diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aí o versículo 20 diz, vamos ler juntos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O meu corpo precisa glorificar a Deus. Como eu uso o meu corpo, a forma que eu visto o meu corpo, onde eu levo o meu corpo, o que eu ingiro, deve servir para glorificar a Deus. Se aquilo que eu faço com o meu corpo não glorifica a Deus, é porque eu estou andando em dois lugares. Em alguns momentos eu quero a presença de Deus. Em outros momentos eu deixo Ele em casa. E eu vou curtir, fazer aquilo que me apraz. Em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo compartilha uma experiência viva que ele experimentou, que é de ser nova criatura. E eu tenho gostado desse texto e já repetido aos irmãos. Acho que os irmãos já decoraram esse texto. Mas eu gostaria de que os irmãos recitassem junto comigo. Vamos juntos? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você recebeu uma folha quando chegou aqui. E nós vamos fazer um exercício agora. Você tem essa folha, tem uma caneta. Não precisa vir para cá ainda não. Pegue uma caneta que está na frente, no bolsão da cadeira. E aqui, eu não sei o que foi que Deus falou ao teu coração. O que o Espírito de Deus trouxe à tua lembrança. Mas talvez você tenha que renunciar a algo. Você tenha que colocar algo na cruz. Você tenha que pedir perdão de algo. Ou você tenha que decidir que tomar uma posição diante de Deus. E eu vou dar um tempo para você escrever aí. E nós vamos fazer uma oração. E depois nós vamos trazer aqui a cruz. Num ato simbólico de que eu estou diante de Deus, querendo viver uma nova vida. Eu quero abandonar algumas práticas que eu já sei que Deus não aceita. E você coloca aí. Talvez Deus trouxe à sua memória aqui alguma coisa, pelo menos uma. E você vai escrever. Não tem que colocar nome, não tem que se identificar. Mas você vai colocar, vai escrever. E no momento certo, vai levantar do seu lugar onde você está, em atitude de oração. E vai trazer aqui à frente. Eu vou dar um tempo e você vai escrever. Vou dar um minuto. Depois nós vamos fazer uma oração. Quem está sem caneta, levanta a mão. As irmãs ali atrás vão ajudar com caneta. Quem está sem caneta? Ok. Escreva aí o que você quer colocar na cruz. Eu gostaria que nós fizéssemos esta oração, e se você ainda está em dúvida com alguma coisa, pode ser que nesta oração venha algo à sua memória. Vamos recitar juntos essa oração? Senhor meu Deus, porque eu sei que foi pago um alto preço. Só um detalhe, vamos fazer o segundo. Coloca o próximo, porque ela está
numa letra maior? Isso. Aí depois a gente termina com o seguinte. Então vamos lá? Senhor meu Deus, porque eu sei que foi pago um alto preço para a minha salvação. Eu decido morrer para os meus direitos e vontades. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Pela fé, viverei com o compromisso de expressar com as minhas atitudes, minhas intenções, minhas ações, a vontade e a vida de Cristo ressurreto. Porque a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em nome de Jesus. Amém.